السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأجمعين. Eu me chamo Victor e estamos aqui para mais um vídeo da série دروس اللغة العربية. Eu percebi que eu tenho errado o nome do autor do livro desde o primeiro vídeo. Subhanallah. O nome do autor é Abdurrahim e não Abdurrahman, né? É uma gafe que eu cometi e se você percebeu e não me avisou, tudo bem. Peço desculpas aí, então Abdurrahim, tá? O nome do autor do livro. É porque o site dele tá Abdurrahim e aí em algum momento eu vi Abdurrahman, mas provavelmente não era ele, né? Era outra pessoa e aí eu confundi. Ok. Estamos na aula 4, né? Vocês estão vendo aí no PDF atrás de mim, na minha câmera aqui, que nós estamos na página 23. A gente já inclusive leu essas palavras, já expliquei aí o significado, né, a questão gramatical delas, mas eu queria só fazer alguns adendos, né, fazer algumas coisinhas a mais aí. Primeiro, né, só relembrando aqui a regra. Ah, Nomes próprios, eles não carregam o alif lam, tá bom? Não carregam o harf ta'rif, né, o alif lam. Eles são definidos por si só, né? Que é quando a gente fala Muhammadun, nós sabemos quem é Muhammadun. Nós não vamos falar aleatoriamente Muhammadun. Quando a gente usa Muhammadun numa frase, a gente sabe de quem a gente está falando. Então ele é um ismo ma'rifa, né? Ele é um substantivo definido, tá? Mesmo que ele carregue o tanwin. Agora, no caso dos nomes femininos, né, eles não carregam o tanwin. Isso a gente explicou. Então, aqui embaixo, inclusive, tinha um exercício, né? O exercício era justamente colocar o final correto de cada uma das palavras. Você tinha que fazer Hamidun, Zainabu, Aminatu, Ammaru, desculpa, Ammarun, né, porque é um nome masculino. Sa'idun, Fatimatu, Mariamu, Aliyun. E aí você ia fazendo essa colocação correta de cada uma das terminações. Se você assistiu o meu vídeo falando sobre casos gramaticais, eu coloquei lá como aula 4, né, o início dessa aula. E aí faltou falar algumas coisinhas. O que acontece? Eu inclusive expliquei lá, né, que por mais que as palavras elas têm 3 casos gramaticais, né, pode acontecer de um caso gramatical não ser, por exemplo, né, eu falei que quando uma palavra é majrur, ela traz o kasra, né? Kasra é o sinal de baixo, né? Então, kasra. Então, quando a palavra é majrurun, ela é kasra. A gente viu, inclusive, nessa aula, na aula 4, né? O jar wa majrurun, né? Depois das harfu jar, das huruf jar, nós temos o isman majrurun. Então, fil baiti, jar wa majrurun, jar wa majrurun. Então, majrurun porque tem kasra, né? Ele tem kasra, na verdade, porque ele é majrurun. Só que pode acontecer de uma palavra ela ser majrurun, só que não carregar um sinal de kasra para indicar o caso majrurun, né? Ele vai carregar outro sinal. E é o caso dessas palavras aqui, né? Isso a gente chama, eu anotei aqui para não me esquecer, né? Mamnu' min sarf, mamnu' min sarf, mamnu' min sarf, tá? Em inglês isso é chamado de deep thoughts, porque nós temos dois tipos de palavras em árabe: as palavras que declinam e as palavras que não declinam, certo? Por exemplo, uma palavra que não declina são, por exemplo, rua. Rua significa ele, é um domir. A gente já inclusive viu, né? Porque ele é por si só marfu'un. Ele já está no caso nominativo por natureza. Então ele não vai declinar, certo? Essa é uma palavra que a gente chama de não declinável, se não me engano é mabni, né? Mabni. A gente vai ver isso com mais detalhes mais pra frente, inshallah, por isso que eu não estou trazendo aqui uma coisa bem detalhada, mas só para a gente explicar por cima. Então existem as palavras declinadas, as declináveis, na verdade, e as não declináveis. Dentre as declináveis, existem as que declinam nos 3 casos gramaticais, tá?
E tem as que a gente não declina nos 3 casos gramaticais. Ela declina em 2, ela também declina no terceiro, só que ela não tem 3 mudanças. Então, quando a gente fala, por exemplo, an significa a respeito de. Então, se eu falo an Mariami, não, aí vai ser Mariamá, né? Então, a gente não vai colocar o kasra no caso de Mariam, ele vai ficar com a, né? Ou não só Mariam, mas Amina, Zainab. Então, essas palavras, elas são mamnu min sarf. A gente vai aprender muitas delas ao longo desse livro, né? Eu já percebi, inclusive, que a parte final, as últimas aulas... Deixa eu pausar que tá vindo um avião. Então, eu estou dizendo isso, estou dando essa informação, porque mais para frente nós vamos ver mais palavras, né? Nós temos vários casos, assim, pequenos casos, em que nós vamos ter esses deep thoughts, né? As palavras normalmente surf. Então, as palavras que declinam normalmente nos 3 casos, em inglês é chamada de triptotes. Então, por que eu estou falando em inglês, né, gente? Porque no Ocidente, né, nos países ocidentais, o estudo dessa gramática acontece basicamente em inglês, né? Nós temos as gramáticas de língua inglesa. Em português a gente não tem nada, né? Até esses dias eu li uma tese de doutorado de uma professora da USP, de uma moça da USP, e ela tentava fazer a tradução aí mais apropriada desses termos, né? Inclusive ela discutia qual que seria a melhor tradução de deep thoughts e trip thoughts. Eu não lembro a forma que ela usou. Só que é muito usado, né? Se você for, por exemplo, pesquisar sobre esse assunto em português, não vai achar muita coisa, ou quase nada, ou nada. Então eu sempre menciono esses termos em inglês, porque por enquanto você ainda não domina a língua árabe, você vai procurando essas coisas em inglês, né? Se você domina inglês. Se não, a gente vai continuando aqui as aulas e vai tendo o domínio pouco a pouco da língua árabe para que a gente possa entender isso em árabe mesmo, inshallah. Mas se você quiser tirar alguma dúvida, eu sempre gosto de mencionar os termos, né, as nomenclaturas, para que a gente possa ter a possibilidade de pesquisar, né? Então, são chamados de deep thoughts e trip thoughts. Então, quando eles estão no caso majrurun, eles vão ter uma diferença, né? A gente vai vendo isso, inshallah. Até o final desse livro a gente vai ver muitas palavras dessas, a gente vai ter que memorizar quais são e como que elas entram nos diferentes casos gramaticais, tá? Mas o motivo pela qual elas não têm tanwin já é por isso, elas são palavras especiais. Geralmente essas palavras elas são estrangeiras, né? Estrangeiras, eu digo, elas vêm do hebraico, elas vêm do aramaico, né? Que nem no Alcorão tem muitas palavras dessas porque são nomes antigos, como Ibrahim, né? Que é Abraão, Isaac, Jacó, são palavras antigas, né? Que não são da língua árabe. Mais um avião. Então, quando a gente avançar nesse assunto, nesse tema, e eu mesmo avançar, porque eu tenho uma ideia sobre isso e até conheço muitas palavras que fazem essa regra, que seguem essa regra, só que não tem tudo memorizado, não. Eu vou aprendendo junto com vocês aí nesse livro, e quando eu agrupar um bom conhecimento sobre o assunto, eu posso até fazer um vídeo especificamente sobre essas palavras, né? Tipo, regras para a gente identificar quais são as deep thoughts, por exemplo. Estou chamando de deep thoughts só para facilitar aí né, falar sobre isso. Mas vamos lá. Colocado os adendos sobre esse assunto, né? Deixa eu ver se não é mais nada. Não, era isso que eu queria falar. Eu anotei aqui. Vamos agora para a parte B da lição 4. Eu disse que ia deixar essa parte B em um outro vídeo, como eu estou fazendo agora, por conta da explicação sobre os verbos, mas não vou conseguir explicar tudo sobre os verbos nessa aula. Vou mencionar, a gente vai ver o primeiro verbo aparecendo no livro, mas eu vou fazer um vídeo só sobre os verbos, inshallah. Então vamos ler aí a lição 4b, né, ou ba. Então, nós estamos aprendendo as huruf jar. Nós aprendemos na última aula fi e alé, não foi isso? Fi e alé, ou seja, dentro, né, no, e alé, sobre, em cima de. E aí agora nós temos min e ila, min e ila. Então vamos lá, vamos ler. Al-baitu min al-baiti. Al-baitu min al-baiti.
Olha aqui o Hamzatul Wasl, por isso a gente vai direto do Nun para o Lam, tá? O Min, originalmente, ele não tem esse Fatha em cima. Ele é igual que está aqui embaixo, ó. Min aina anta. Só que quando a palavra que vem depois dele tem o Alef Lam, a gente acrescenta o Fatha para poder fazer a junção, né, para continuar o fluxo da pronúncia. Então a gente fica Min al-Baiti, tá? Mas se você for anotar aí no seu caderno, anota ele com o sukun. Mas aí você pode colocar uma informação de que quando precede alif lam, coloca fatha, tá? Então, al-baitu min al-baiti, jar wa majrurun, harfu jar, ismun majrurun, tá? A gente chama isso de caso acusativo, vocês lembram, né? Mas aqui a gente vai começar a usar os termos em árabe, então a gente vai abandonando a nomenclatura da língua portuguesa aos poucos. 7 horas da manhã, um doido correndo de moto, mas vamos lá. Al-masjidu ila al-masjidi. Al-masjidu ila al-masjidi. Então, aqui é a casa, de casa. Costumo gravar essas aulas aqui, esses vídeos, ou muito de noite ou muito de manhã, mas mesmo assim não dá para fugir dos barulhos, né? Eu faço justamente para evitar os maiores barulhos do dia. Mas vamos lá. Al-baitu min al-bait. Então esse min significa de. Só que não é o de tipo de posse, né? Esse é o livro do Muhammad. Não. É o de do sentido de eu venho de casa, estou vindo de casa, eu sou do Brasil, né? É o de origem. Em inglês a gente tem o from, from. Então se você estuda um pouquinho de inglês, você sabe que tem o from e tem o of, né? O of, of. Então tem from, tem of. Esse seria o from, o min de origem. Então, al-baitu min al-bait, de casa. Masjid ila al-masjid. Esse ila, ele significa até. Mas como eu falei para vocês, não se prendam muito ao significado dessas dessas preposições, né, da huruf jar, porque elas podem variar um pouco, ela tem nuance de significado. Então, em alguns momentos ela vai ser até, né? Eu vou à mesquita, eu vou até a mesquita, eu vou para a mesquita. Ana adhabu ila al-masjidi. Aí a gente tem esse ila no sentido de a, para, até, tudo bem? Então vamos aqui ler o diálogo. A gente já vai começar a ter diálogos, né? Uma coisa que a gente não tinha antes no livro, agora a gente vai começar a ter. Então vamos lá. Al-Mudarrisu e Muhammadun, né? Então tem o professor e o Muhammad conversando, tá? Eu pulei a primeira lá em cima. Então vamos lá. Min aina anta? Min aina anta? Ana min al-Yabani. Ana min al-Yabani. De onde você é? Min aina anta? Aí a gente tem o anta, né? A primeira aparição do anta no livro, mas a gente já conhece, né? É um domir, né? Um domir munfasil. Domir munfasil, um pronome. Bom, eu não vou ficar explicando munfasil porque eu já expliquei lá no vídeo sobre os pronomes. Mas é um domir munfasil, tá? Você. Você é homem, tá? Porque a gente tem anta, homem, e anti, mulher. Você é homem, você é mulher. Min aina anta. O aina a gente aprendeu também no último vídeo, né? O aina a gente viu lá. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Isso mesmo. Então, o aina significa onde. Min aina anta. De onde você é? Da onde você veio, né? Where are you from? Ana min al-Yabani. Eu sou do Japão. ومن أين عمار e de onde é o Ammar? O A novamente aí, ó, حرف عطف, né? A conjunção e. ومن أين عمار هو من الصين. Então, você é de onde? Sou do Japão. E o Ammarun? O Ammarun, ele é da China. E aí a gente tem o Hua, que significa ele. A gente já aprendeu também. Então, a gente está falando do Ammarun, o Ammarun não está aqui. E aí, para não ficar toda hora repetindo Ammarun, 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 eu vou dizer o quê? O Hua, ele. Hua Minassini, ele é da China. ومن أين حامد ومن أين حامد هو من الهند هو من الهند E de onde é o Hamidun? O Hamidun é da Índia. هو من الهند. أين عباس
Aí ele não perguntou min, não usou min. Ele só disse, onde está o Abbas? Né? Aina Abbasun kharaja. E a gente tem a aparição do primeiro verbo, né? Kharaja significa saiu. Aí eu já vou voltar aqui para o verbo de novo. Deixa eu pausar que tá vindo mais um avião. Então, kharaja é um verbo do passado, né? Ele saiu. Kharaja. Aí vai perguntar, Aina dhahaba? Onde foi, né? Quem foi? Ele, né? Aina dhahaba? Ele quem? O Abbas. Aina dhahaba? Dhahaba ila al-mudiri. Ele foi até o diretor, né? Mudir, diretor. Dhahaba ila al-mudiri. Wa aina dhahaba Aliyun? E onde foi o Aliyun? Dhahaba ila al-mirhadi. Foi até o toalete. Dhahaba ila al-mirhadi. Então, nós temos a aparição dos dois primeiros verbos e o verbo em árabe ele é bastante complexo para eu simplesmente fazer, né, uma explicação dentro dessa aula aqui. Eu acho que é interessante eu fazer um vídeo só sobre esse assunto, até mesmo para que, se você quiser revisar esse conhecimento, você possa reassistir o vídeo que eu irei fazer, inshallah. Mas é claro, ainda assim será um vídeo de introdução, porque a gente vai ter muito tempo, a gente vai usar muito do nosso tempo para estudar sobre os verbos, porque existem várias formas de conjugação verbal e existem também estudos do significado do verbo, porque o verbo em árabe é uma coisa assim fascinante, né? A gente estuda não somente a sua conjugação, a maneira da gente conjugar, né? Dizer, por exemplo, kharaja, ele saiu, mas dizer eu saí, vocês saíram, nós saímos, ou usar o presente do verbo, ou usar o futuro do verbo, né? Não é apenas estudar isso, mas é estudar o significado, porque em árabe a gente tem uma coisa legal, que toda a palavra, né, e todos os verbos, com as suas exceções, mas 99% assim, vem tudo de três letras. Eu acho que minha câmera está travando, né? Então eles vêm tudo de três letras. Então, por exemplo, Horogé. A partir desse Horogé, eu posso fazer várias palavras, né? Por exemplo, Horuj, ou então Akhrojé, ou Horogé, e vou ter vários outros significados, colocando morfemas, né? Colocando palavras aí e letras que ele vai formar outras palavras. Então, quando a gente inclusive procura uma palavra no dicionário, a gente vai identificar as três palavras chaves daquela palavra para poder procurar no dicionário, porque o dicionário ele é dividido dessa maneira. Por exemplo, quando a gente tem é que aqui não tem, por exemplo, aqui a palavra mudirun, desculpa, mudarrisun. A gente vai procurar no dicionário o derosa, derosa, né? Porque no dicionário o dicionário da língua árabe, seja ele traduzido, né, tipo dicionário de inglês árabe ou árabe, você vai ter que procurar a palavra derosé, né? Vai ser dividido por três letras, sempre vai ser três letras. E aí você vai na entrada lá de derosé e vai procurar várias palavras que são extraídas, que são criadas a partir dessa palavra aqui, né? Dessas três letras aqui. Por exemplo, a gente tem mudarris e tem também dars, né? Só nessa página a gente tem duas, né? Ó, darsu robi, né? A quarta aula. Então, tanto a palavra dars quanto a palavra mudarrisu vem das três letras darosé, né? Então, o estudo dos verbos ele inclui também essa questão de você formar palavras, criar significado com outros verbos, estudando essas formações da morfologia do verbo. Isso é muito fascinante. Outra coisa, né, que eu vou repetir essa informação no vídeo dos verbos, mas é importante a gente deixar claro aqui. Por que a gente está estudando esse verbo, né? Por que ele vem dessa forma? Porque quando a gente estuda os verbos, a gente começa estudando pela terceira pessoa do singular do passado masculino, né? Então, traduzindo isso para uma linguagem entendível, vai ser sempre ele foi, ele saiu, ele comeu, ele correu, ele comprou, né? E aí a partir desse ele fez algum, né? Ele fez essa terceira pessoa do singular passado masculino, a gente consegue extrair
as outras conjugações. Por isso que a gente, inclusive, a gente não tem um infinitivo, né, na língua árabe, porque em português a gente tem um infinitivo, a gente fala assim, o verbo sair. E aí, a partir desse sair, a gente consegue fazer eu saio, você sai, nós saímos, eu saí, você saiu. A gente consegue extrair as conjugações. Só que a gente tem uma coisa parecida que seria o masdar, né? Mas o masdar ele é mais ou menos assim, uma forma substantivada do verbo, né? Inclusive existem dicionários para você extrair o masdar, porque ele não é tão simples assim de você memorizar. Isso aqui é um dicionário de masdar. Ele não é tão simples de você extrair assim, né? Ele é uma coisa que precisa de um apoio aí quando você está no começo. Inclusive, esse dicionário eu ganhei do meu professor logo nas nossas primeiras aulas de verbos, né? O masdar, ele seria, por exemplo, nós temos o verbo colha. Olha só como eu me refiro ao verbo. Em português eu iria me referir ao verbo dizer, mas em árabe eu estou me referindo ao verbo ele disse. Então, colha significa ele disse, tá? Só que a gente não tem esse infinitivo que seria com R no final, né? Um verbo que ninguém está fazendo ação, né? Se eu digo, por exemplo, eu amo correr, o verbo da frase não é correr, é amo, né? Correr seria uma coisa substantivada, seria o ato de correr. E esse ato do próprio verbo a gente chama de masdar. Um exemplo disso seria colha é o verbo e qawlun ele é o masdar. O masdar, inclusive, ele recebe alif lam, ele recebe tanwin, ele não é um verbo, ele é um ismun, né? E aí eu posso dizer qawluhu, né? O dito dele. É como se fosse, traduzindo isso, seria a fala. Você fez um discurso, eu posso dizer assim, olha, a sua fala é preconceituosa, a sua fala me atingiu. Então essa fala seria qawlun, né? Seria o masdar. A gente tem um masdar, a gente tem uma coisa parecida com o infinitivo, mas a gente não usa da mesma maneira que a gente usa o infinitivo para falar sobre gramática. Então, quando a gente aprende um verbo, a gente fala o verbo kharaja, o verbo dhahaba, o verbo colha, o verbo sempre na terceira pessoa do singular masculino no passado. Tá? O verbo ele comeu, o verbo ele fez, o verbo ele foi, o verbo ele saiu, o verbo ele disse. E assim por diante. A gente vai falar mais sobre isso no vídeo sobre verbos, mas é interessante a gente já trazer aqui, porque a gente vai começar a ver a partir da terceira pessoa. Então a gente vai aprendendo a dizer eu saí, você saiu aos poucos, né? O livro vai um pouco mais devagar com os verbos do que com as outras classes de palavras aqui. Bom, vamos explicar os exercícios e finalizar esse vídeo. Então aqui nós temos, responda as seguintes questões, né? Porque agora a gente vai começar a fazer compreensão textual, né? Já que a gente está tendo um texto, um diálogo, então a gente vai começar a responder sobre esse assunto. Mas aí você tem que responder de acordo com a lição. Então, quando pergunta min aina anta, você não vai responder ana min al Brasil, né? Eu sou do Brasil. Não, você vai responder ana min al Yabani, né? Como se você fosse o Muhammad, né? Anta min al Filipin, você é da Filipina? Aí você vai dizer lá, ana min al Yaban, né? Não, não sou da Filipina, eu sou do Japão. Mon min al Sini, quem que é da China? Se não me engano é o Amaro, né? Cadê? Aqui o Amaro. Então, Amaro min al Sini, né? Então você vai dizer o Amaro que é da China. Você vai responder as perguntas aqui, tá? Em seguida, exercício 2. Leia e escreva colocando a terminação correta. Então você vai copiar no seu caderno de estudos essas frases aqui, essas palavras aqui, e vai colocar a terminação correta. Então, al-ghurfatu min al-ghurfati, né? Jarun wa majrurun, jarun wa majrurun, tá? Min al-hammami, mi, não mu. Al-mirhadu, né? Agora, min al-mirhadi, não, aqui, ó. Ilal mirhadi. Al-yabano, filipino, não é pena, mas é filipino. Min al-hindi, ilal-sini. Então, colocando a terminação correta de cada um. E aqui você vai praticar a leitura, né? Leia e escreva.
من أين فاطمة؟ هي من الهند. خرج المدرس من الفصل وذهب إلى المدير. Né? Então, deixa eu dar um zoom aqui. Então aqui, ó. خرج المدرس من الفصل وذهب إلى المدير. Então, saiu o professor da sala de aula e foi até o diretor, né? Outra coisa também sobre o verbo é que quando a gente tem um verbo, uma frase que começa com um verbo, a gente vai ter uma jumla fi'liya. A gente estudou sobre a jumla ismiya, a gente viu a frase nominal e agora a gente vai dar a introdução também à frase verbal, né? Quando a gente tem um verbo, a gente tem o sujeito verbal, que aí a gente chama de fa'il. Fa'il. A gente aprendeu o mubtada e o khabar, né? Por exemplo, lá no começo desse diálogo. Ixi, andei demais. Andei. Subhanallah. Rolei muito para cima aqui. Aqui, ó. Então, a gente tem Ana minal yabani, né? Ana minal yabani. A página sumiu. Né? Aí. Ana minal yabani. O Ana é o quê? É mubtada. Qual que é o khabar? O khabar é o restante. Minal yabani. O khabar também é uma shibhul jumla, né? É uma frase que não é uma frase, mas parece uma frase. Shibhul jumla. E essa shibhul jumla, ela é jar ou majrur, né? Tem a harf jar e o ism majrur. A gente está fazendo já o início da análise sintática da frase. Então, Ana é uma mubtada e ele é também um domir munfasil, né? Da primeira pessoa a gente chama de mutakallam. Então, um domir munfasil mutakallam. E aí a gente tem a sua khabar, que é min al-yabani, jar wa majrur wa shibhu jumla, certo? E agora a gente vai começar a fazer análise com verbos, né? Já que a gente começou a fazer a gente começou a aprender os verbos, então a gente vai ter o fa'ilun. Né? O fa'il é o agente verbal, é a pessoa que faz o verbo. Então quem que é o fa'ilun dessa frase aqui? Cadê? Kharaja al-mudarrisu. Então o fa'il também vai vir no caso marfu', né? Ele vai levar o doma. A gente vai vendo isso também nas próximas aulas, tá, gente? Não se avexem. Então nós temos aqui خرج المدرس من الفصل وذهب إلى المدير. Então خرج المدرس será o fa'il, né? ذهب التاجر إلى الدكان. Foi o mercador até a loja. خرج حامد من الغرفة وذهب للحمام. Então saiu o Hamid do quarto, não, a origem de onde ele saiu foi do quarto, né? Não é de posse, é de origem. خرج حامد من الغرفة وذهب إلى الحمام. Então ele foi para o banheiro, saiu do quarto, foi para o banheiro. Agora aqui, ó, vocês lembram que eu comentei com vocês que esses exercícios aqui no final, eles servem para testar a gente, para treinar a gente, para começar a ler os livros só em árabe. Por quê? Porque os livros, já passou dos 25 minutos, né? Usuais aqui, mas já estou finalizando, gente. Porque eles não trazem a harakat, eles não trazem os sinais, normalmente não trazem os sinais. Então aqui a gente tem man e min, né? Eles se escrevem iguais, só quando você não coloca as vogais. Então você precisa identificar, né? Tem que fazer o sentido aqui, né? Então man kharaja min al-fasli. Não é min kharaja man fasli, não. Não faz sentido, tem que ser man kharaja min al-fasli. Quem saiu da sala de aula, né? Então man é quem e min é de. Então, man kharaja min al-fasl. Por isso que é importante vocês praticarem bastante esses exercícios aqui para vocês estarem sempre atentos a esses detalhes, né? Kharaja talibu min al-madrasati wa dhahaba ila as-suq. Então, o aluno saiu da escola, né? Saiu o aluno da escola e foi, né, para mercado, suq, mercado. خديجة من الصين وخالد من اليابان. Então, خديجة
né? Não coloca tanwin. Khadijatu min al-Sini, a Khadija é da China, o Khalidun min al-Yabani, e o Khalidun é do Japão. Agora aqui você vai colocar a harf jar mais apropriada, né? Sendo min ila fi ou ala. Aí você vai colocar qual que é o mais apropriado aqui, ó. Por exemplo, al-kitabu, tanana, al-maktabu. Al-maktab bi, né? Depois da harf jar temos majrurun. Então, al-kitabu ala al-maktabi. Dhahaba hamidun. Aí vocês vão fazendo os exercícios, tudo bem? Kalimatun jadidatu, as palavras novas. Aí nós temos al-mudarrisu, al-madrasatu. E aqui nós temos outra palavra que veio do darosa, né? Al-madrasatu, al-mudarrisu e darsun. São as três palavras só nessa aula que vem com a letra darosa, né? Com a raiz verbal de darosa. Então, al-madrasatu, a escola, al-faslu, sala de aula, al-hammamu, banheiro, al-mirhadu, toalete, al-matbahu, a cozinha, al-ghurfatu, o quarto, al-jami'u, al-jami'atu, a universidade, as-suqu, o mercado, al-yabanu, Japão, al-sinu, a China, al-hindu, a Índia, al-filipino, a Filipina, né? As Filipinas, acho que a gente fala as Filipinas em português. Al-mudiru, o diretor, dhahaba e kharaja. O verbo ir e o verbo sair. Lembrando que aqui significa especificamente ele saiu e ele foi. Tá? Dhahaba, ele foi. Kharaja, ele saiu. Então, nós aprendemos também huruf al-jarri. Né? Nós aprendemos algumas das huruf al-jarri. Entre elas foi a fi, no, ala, sobre, min, de origem, e ila, a, até. Tudo bem? Então aí nós vamos entrar agora na ad-darsu khamisu. Eu ia mostrar os slides e tudo mais, mas eu vou fazer isso no próximo vídeo, porque senão vai ficar muita coisa para essa aula. Tá bom? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma'a salamati.